Olá pessoal, então hoje vamos falar sobre o argumento de número 15, né? O argumento anti-evolução. E ele diz assim: os exemplos clássicos da evolução são falsos. Bem, esse é um argumento também muito utilizado, muito comum aí entre os criacionistas, né? Que os exemplos que são dados nos livros textos, eles são falsos, são fraudes, ou já se descobriu que aquilo não era daquele jeito e etc. Então a gente tem muitos exemplos em relação a isso. Mas vamos ver primeiro a resposta do Fukuyama e depois eu comento em cima. Alguns criacionistas alegaram que alguns dos estudos mais conhecidos sobre evolução são falhos e que os biólogos evolutivos perpetuam desonestamente essas supostas falsidades. Por exemplo, a H.B. Catwell, acho que é assim pronuncia o nome dele, que realizou o clássico estudo do melanismo industrial na mariposa, foi acusado de obter evidências espúrias de seleção natural por aves predadoras, porque teria prendido as mariposas em locais de descanso não naturais, que seriam os troncos de árvores. Essa é uma alegação muito comum, de que esse estudo, né, que falava sobre a seleção natural atuando nas mariposas, né, umas mariposas lá da Inglaterra, foi falso porque o experimento desse autor, ele colocou as mariposas em locais onde não era o local de pouso natural dela, que era troncos de árvores, né? Então meio que ele fez uma manipulação para elas ficarem ali visíveis e etc. Tá? Porém, pesquisas posteriores testaram e validaram fortemente as conclusões de Catwell. Por exemplo, um exemplo, né, da tradição clássica do método científico. Mas suponha que o estudo de Catwell fosse falho, né? Continua ainda o Fukuyama. A resposta é um pouco longa. Primeiro, não se segue que os autores de livros didáticos e outros biólogos atuais tenham perpetuado deliberadamente a falsidade. Eles simplesmente podem ter confiado em fontes anteriores, já que nenhum autor do livro de livro didático pode verificar cada estudo em profundidade. Em segundo lugar, se o trabalho de Catwell foi ou não falho, isso é irrelevante para a validade das alegações básicas envolvidas. Tanto a seleção natural quanto as mudanças evolutivas rápidas foram demonstradas em tantas espécies que esses princípios permaneceriam firmes mesmo se a história da mariposa fosse completamente falsa. Então veja só, a alegação de que evidências que são apresentadas nos livros didáticos são falsos. Isso, aqui o Fukuyama já deu o exemplo da mariposa, que é muito utilizado, mas eu vou dar outros exemplos aqui da minha área, por exemplo, de paleontologia, que falam dos fósseis, né? Principalmente da evolução humana. Nos livros didáticos mostram o fóssil dos hominídeos, né? Por exemplo, dos Homo erectus, Homo neanderthalensis, né? Enfim, os australopithecus afarenses, e muitos desses fósseis já caíram, né? Eles costumam utilizar esse termo que isso já caiu por terra, ou que na verdade descobriu que era uma fraude aquele fóssil. Né? Tem algumas fraudes de fato, na verdade acho que eu me recordo de uma fraude, que foi o caso do homem de Piltdown, se eu não me falha a memória, que foi o caso de o pesquisador ter pego uma mandíbula de orangotango e ter feito um procedimento lá para envelhecer ela, parecer que era um fóssil e tal, e colocar num crânio também de um ser humano antigo, enfim. E aí juntar para poder dizer que, né, aquele espécime era um espécime verdadeiro, né? Então isso de fato aconteceu, mas obviamente foi logo, né, descoberto ali, né, não lembro quanto tempo depois, mas foi descoberto pela própria comunidade científica, pela própria comunidade acadêmica. Eu acho que eu tenho uma live aqui com o primata, que é o Ricardo, dono da página Arena Evolucionista no Facebook, que num dos cafés evolutivos ele que tocou nesse assunto. Vocês vão ter que procurar garimpar aqui no Café Evolutivo, tá? Talvez seja na live que a gente falou sobre falácias criacionistas, talvez seja ela, né? Ou talvez alguma que a gente tenha falado de registro fóssil, não vou lembrar agora, tá? Mas vocês vão ter que garimpar. Então ele comenta sobre esse caso e eu vou ver se eu faço uns vídeos também específicos sobre esses casos mais pra frente, tá? Mas o fato é que isso foi descoberto pela própria comunidade acadêmica e isso, obviamente, então foi depois retirado, né, de textos, né, de livros, se é que estava em algum livro didático, né, que eu não tenho certeza se chegou aí para livro didático, mas isso foi rechaçado pela própria comunidade científica.
E, de uma certa forma, até um alívio, porque era um suposto achado que não fazia sentido para as hipóteses sobre a evolução humana na época, e a descoberta da fraude foi até um alívio, né, para os biólogos evolutivos. Tá? Então teve esses casos, teve outros casos, por exemplo, de fraudes também, arqueológicas, que já não tem muito a ver com evolução, mas tem muito criacionista que cita também, e tem casos que não foram necessariamente fraudes, mas foram mal entendidos, como o caso do homem de Nebraska. Eu acho que é esse o caso, o homem de Nebraska, que foi de um dente que o pessoal encontrou, aí atribuíram um hominídeo e depois descobriram que era de um tipo de porco selvagem, etc., que também, isso não interfere em absolutamente nada da evolução estar errada ou está certa, né? No máximo que influenciou foi só em algumas hipóteses específicas sobre a evolução humana, só isso, né? E o básico da evolução humana, ela continuou sempre muito firme e forte. Teve casos com neandertais também, né, que eles alegam que já fraudaram, pegaram esqueletos de seres humanos em tumbas recentes do século XVIII, XVII, alguma coisa assim, falaram que era Neandertal, né? Teve várias situações assim que os criacionistas falam, mas nada disso tem qualquer influência na ideia de evolução. A evolução ela não depende desses casos específicos, né? Porque o restante a gente conhece vários outros fósseis de Homo erectus, centenas deles, ou dezenas, talvez centenas seja um exagero, mas pelo menos umas dezenas a gente conhece. A gente conhece vários outros fósseis dos australopitecos, enfim. A gente tem várias evidências da área da genética, tá? Então, da morfologia comparada, enfim, uma série de evidências que mostram a veracidade da evolução para toda a vida, né? Não só para a evolução humana. Então, casos isolados específicos não interferem na veracidade da evolução. Ela apenas muda ali, no máximo, alguma hipótese específica que estava ali concorrendo com outra hipótese, e essa hipótese acaba sendo descartada. Basicamente é isso. Tá? Então não tem interferências de fato profundas a ponto de se negar a evolução, né? Então, basicamente seria isso. A gente tem várias evidências, vários tipos, né, de situações parecidas com essa no registro fóssil que os criacionistas usam, né, como argumento, mas que é uma grande besteira, né, e não se aplica. Tá? Acho que eles costumam utilizar esses argumentos também com fósseis de dinossauros, né, com fósseis de aves. Já falaram do Archaeopteryx, já falaram dos microraptores lá, né, em relação à evolução das aves, que já falaram que era fraude, que era montagem, né, e nada disso é verdade, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima.